Estamos de volta com Estamos de volta com o programa Conexão, aqui pela H2O, neste sábado, falando sobre meio ambiente, pelas ondas sonoras da H2O 106,9, também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos também pelo aplicativo, você pode acessar aí no seu celular também toda a programação da rádio. Estou conversando com o professor Rodrigo Ávila Mendonça, falando sobre meio ambiente. Ele que é biólogo, mestre em ciências ambientais, professor universitário aqui da Unisul. Professor Rodrigo, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre essa questão de que a gente tem que ter um certo cuidado com a preservação das florestas, né? E contra fatos não há argumentos, né? O que você falou ali, realmente, a gente vê em todos os meios de comunicação. Agora, a gente vê, a gente sofre. E por que a gente não aprende? Não sei te responder essa pergunta. Não sei te responder. De modo geral, eu acho que é egoísmo. Achar que nossas ações, até mesmo escondidas, vou jogar aqui escondidinho, ninguém vai ver. Lixo, vou queimar um lixo ali, vou jogar um negócio lá nas dunas, ninguém vai ver. Não me interessa, acho que não interessa se alguém vai ver. Uhum. É uma questão de responsabilidade pessoal, entendeu? É uma questão de você, por exemplo, fazer uma autocrítica. Você não precisa ser visto para fazer o correto. Perfeito. Você tem que fazer o correto. Tem coisas que nós precisamos, né, o ser humano, ele precisa seguir uma diretriz legal, que é a legislação trabalhista, legislação ambiental, enfim, código de trânsito e por aí vai. A gente precisa ter essa noção, Uhum. né? E as questões éticas, as questões morais, né? Eu não preciso fazer coisas escondidas como se ninguém estivesse vendo e depois eu me pagar de que está tudo certo. Não, a gente precisa, de fato, saber que na natureza, e eu falei anteriormente, há as relações. E todas as relações existentes na natureza, elas estão interligadas. Tá? Não adianta você fazer uma coisa ali e achar que você não vai sofrer a consequência, cara. Seja chuva, seja desmoronamento, rachadura da sua casa, coisas do tipo, né? Nossa cidade, por exemplo, é sabido que passa aqui na nossa avenida Uhum. uma tubulação de uma rede pluvial. É uma rede que tem que coletar chuva e jogar no rio. E aí, se eu começar a cavar, eu vou achar cano de moradores enfiado ali. Uma questão moral, entendeu? As pessoas estão fazendo isso. Foi algo que aconteceu, inclusive, na gestão que nós estávamos como diretor de planejamento. Eu fiquei envergonhado, né? Mas a gente sabe que isso acontece aqui. Então, não adianta esconder, porque a natureza, cara, tá vendo tudo, certo? Não existe você tá fazendo as escondidas. E aí você não tá fazendo mal para os outros, é para ti. E pior, para toda a tua geração que tu vai deixar sob esse planeta. Você tem um filho, você ama ele? Então cuida. Você ama o seu neto? Cuida. Porque qualquer ação que nós tomarmos aqui, que ali vai poluir, vai piorar o meio ambiente, é para eles que eu estou deixando. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar, né, mais empático aí com a sociedade e para a nossa futura geração. Nós temos aí os nossos filhos, os nossos netos, que eu gostaria de que tivesse o privilégio que eu tive de sair, principalmente aqui na nossa cidade, de sair aí de bicicleta, ir para a lagoa, ir para o mar, enfim, tomar banho de rio, né? Hoje a gente já sabe que não dá para fazer isso, porque já ronda na nossa cidade uma questão de perigo, né? Enfim, de assalto, de roubo, enfim, né? Porque chegou aqui, né? Não tinha, chegou, né? Então, não dá para você deixar a gurizada na rua. Então, é isso, cara. Se a gente pensar em natureza, a gente precisa conviver junto.
porque fazemos parte dela. Entendeu? Qual é a floresta do ser humano? A cidade. Qual é o habitat? São as nossas cidades. E por que eu não posso ter árvores na nossa cidade? Vai para Curitiba para você ver, coisa mais linda. Hoje mesmo, sua fala de manhã me tocou. Você pegou também, acho que foi do Coutinho, não lembro o que você estava falando. Eu prefiro ver folhas caindo no rio do que a garrafa PET. E as pessoas se incomodam com folha. Quantas pessoas eu já ouvi se incomodar porque a minha árvore cai folha, mas aquela folha que caiu, ela limpou o teu ar. Ela tirou do ar o dióxido de carbono que tu soltou na respiração. E ela fez a conversão em oxigênio e mantém umidade e mantém um clima mais ameno. Mas você fica chateado com ela que caiu na sua calçada. E faz sobreviver. Exato. Faz a gente ter qualidade de vida, cara. Que é o que nós precisamos. Qualidade de vida. E quem nos dá qualidade de vida não é dinheiro apenas. É todo um ambiente em volta. Rodrigo, no início do programa, você disse que a responsabilidade não é só do poder público, né? Não é só do poder público. Cada um de nós tem responsabilidade. Você já foi diretor de planejamento numa gestão, diretor de meio ambiente em outra gestão. E o que falta? O que falta nessa questão de gestão, principalmente no âmbito político, para que eles entendam, ou esses setores entendam, que hoje, vamos lá, é prioridade ter bons projetos ambientais, Sim. né? É ter uma defesa civil especializada, haja visto que a gente, né, presenciou aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. Né? Então, assim, já é tarde essas especialidades estarem dentro dessas prefeituras, principalmente nos municípios pequenos, para que se possa pensar diferente? Não. O município de Jaguaruna, para começo de conversa, ele não tem nenhum mapa dele. Os mapas que tiveram, por exemplo, os loteamentos, tudo fomos a gente que fez na época. Se usa até hoje, praticamente eles. Foram feitas as atualizações, né? Os que passaram fizeram as atualizações, mas, por exemplo, a gente não sabe, né? A gente não tem mapa de bairro, não está geolocalizado, né? A gente não tem onde estão as nossas APPs, onde estão os nossos rios, onde estão os nossos córregos, onde estão os nossos morros com declives e que podem acontecer acidentes. E vou te dizer mais. Na gestão que eu estava, porque hoje eu estou sem papas na língua aqui para falar, mas enfim, na gestão em que eu me encontrava, a Defesa Civil de Santa Catarina veio aqui porque nós precisávamos tirar 9 pessoas ali próximo ao Morro da Pedreira, que estão debaixo de um morro que está cedendo. Alguém precisa fazer esse trabalho sujo que parece que vai perder voto. Não, tu está salvando 9 vidas. Entendeu? Isso foi em que ano? Foi agora. Foi enquanto eu estava no planejamento. Está cedendo em cima das casas. Alguém, e isso é algo que eu me envergonho nessa cidade, alguém vendeu lotes irregulares para pessoas que não têm conhecimento de lei, que não têm conhecimento, que são pessoas simples, e aí vende por um preço baratinho, mas colocou em cima dessa casa uma pedra que pode rolar e matar uma família inteira. Você está entendendo? Assim como foi feito no passado aqui no nosso litoral. O nosso litoral, ele foi todo loteado. Perfeito. Na época, era assim que a legislação funcionava. Ok, mas eles não terminaram. E se não terminaram, a legislação vai atualizando e vai tendo que se adequar à legislação. Perfeito. Certo? E aí, a minha pergunta que eu vou te fazer, Madeira, do Torneiro ao Camacho, o nosso litoral é lindo, maravilhoso. O que te chama a atenção, além do mar e a beira da praia, que nós temos em abundância, que é lindo? Dunas, né? As nossas dunas. E aí eu pergunto aos nossos ouvintes, vocês querem que as nossas dunas sumam, sejam totalmente exterminadas? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque os loteamentos consomem todas as dunas. Aquilo que ainda não foi construído está projetado em todas as nossas dunas. Você está entendendo? Às vezes as pessoas não me entendiam e achavam que nós éramos contra ou coisa do tipo. É algo muito mais complexo.
Uhum. O que aconteceu de trava aqui, por exemplo, no nosso município? Que as nossas dunas estão todas loteadas. Lá no Camacho, o mar, tem parte do mar que está loteado madeira. Alguém saiu daqui e vendeu para pessoas lá no oeste, lá na região de Chapecó, no oeste do estado do Rio Grande do Sul, e elas são donas de um lote dentro da água. Ainda na gestão que eu estava na direção de planejamento, por exemplo, tinha um cara vendendo um loteamento no Camacho com imagens de asfalto, que era do Farol Santa Marta, que a gente conhece. Eram imagens de calçamentos em algumas ruas que tem calçadas lá no Camacho, sendo que o loteamento onde de fato ele diz que é dele, não tem nada, não tem nenhuma rua. E ele tem um vídeo maravilhoso para encher os nossos olhos. E ele vai vender aonde? Não é aqui, porque aqui todo mundo conhece. Eles vão vender lá fora. Então está na hora de a gente combater esse tipo de coisa no município. Nós precisamos regulamentar o que nós temos. Professor Rodrigo, qual é a relação? Você me falando aí, me veio uma coisa na cabeça. Se nós temos aí loteamentos, como você disse, que já estão, né, nas dunas, essa questão da APA da baleia, como é que é isso? Que relação é essa? Então, agora eu não entendi. Cara, que bom que tu me botou a APA da Baleia Franca nessa conversa. Cidadãos jaguarunenses, não caiam em politicagem. O que eu quero dizer com isso? A APA da Baleia Franca é uma área de proteção ambiental que segue uma legislação federal e ponto final. Existe uma conversa grande aí, vamos tirar a APA e não sei o quê. Não tem problema. Eu também acho, eu tenho o seguinte pensamento. Temos que tirar a APA dentro do que é de solo. Ok. Tem que colocar dentro da água, onde é a área de fato que está a baleia franca. Uhum. O que vai mudar? Nada, porque a legislação é federal, meu amigo. Código Florestal de 1965, que foi atualizado em 2012. Eu só tiro a APA, a lei continua. Você está entendendo? Certo. Onde eu falei para as pessoas tomar cuidado com essa questão dos políticos que estão aí ventilando, vamos tirar a APA, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e acolá. Se tira a APA, você não tira a lei. Ou vamos mudar a legislação federal. Aí a gente pode. Aí sim. Aí começa a a conversar. gente começa a conversar de uma forma mais coerente. Uhum. Certo? Então, assim, tem que tirar a APA de dentro do continente? Tem, porque a legislação já existe, então não tem por que ter mais caciques nessas tribos. Né? Isso é um ponto. Uhum. Tá? O outro ponto, o município precisa, e agora é do município, o município precisa regulamentar e fazer um mapeamento de todas as áreas de preservação permanente dela, do Não município. Que não tem, porque existe uma legislação que passa para os municípios, eu até fico com medo, mas é lei, não vou discutir, eu sempre falo para meus alunos, lei não se discute, mas que está nas mãos do município fazer o plano de uso ou de regulamentação de áreas de APP. Você está entendendo? Então, está na mão do município fazer isso, de ele trabalhar esse quesito. Porque eu tiro a APA, continua os 300 metros de APP lá. Uhum. Só saiu a APA, mas os 300 metros de APP continuam lá. Perfeito. Ainda invadir duna, restinga, ainda é área de APP, não vai poder. Uhum. Então, não dá. Temos ferramentas legais para regularização. Tem o REURB. Tem empresas maravilhosas rodando aqui na cidade, tentando angariar pessoas, e as pessoas não querem ir pelo caminho correto, que é uma forma de lei para você resolver o problema de áreas que não estão regularizadas. E a outra é os donos de loteamento, aí me desculpa que eu sempre ouvia isso, mas tem gente que já morreu, mas tem filho por aí tudo, cara. Quando o nosso patriarca morre, é responsabilidade, ônus e bônus de todos nós que estamos embaixo, né? Não é só receber uma herança maravilhosa. Muitas vezes a herança pode ser maldita, né? Então nós temos esses donos de loteamento precisam regulamentar o seu loteamento, que é aquilo que eu sempre fiz, chama-se licenciamento ambiental, que não é caro e que poderíamos já ter avançado e resolvido, ter já trabalhado por situações de urgência, por exemplo. Tinha uma época que não podia ligar uma energia numa casa que estava ali no meio da rua corrente. Tá. Era determinação judicial, não era coisa nossa, Uhum. certo? Então, por que a gente não trabalhou primeiro os núcleos que já estão adensados?
Depois a gente discute o resto. Mas eles querem tudo. Eles continuam querendo as dunas. Eles continuam querendo vender os lotezinhos que estão lá naquelas areias maravilhosas brancas que eu gosto de ir com meu filho, que eu acho que tu gosta e tu gostou de ir com teus filhos, e que cada um que vem nessa cidade gosta de fazer uma caminhada naquelas dunas. Elas estão em xeque se os loteamentos fizerem a sua finalização. Faço uma correção que o Arroio Corrente é o único que não está lá em cima das dunas. Agora o resto tudo está, quase tudo, está com dunas comprometidas, porque o desenho é em cima das dunas. Professor Rodrigo, a gente sabe de experiências em municípios, em Santa Catarina, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, tem países que são muito respeitados nessa questão de, depois de sofrerem bastante também, né, com a preocupação ambiental. E quando eu falo em preocupação, e daí eu puxo aquela primeira pergunta que eu fiz, que você disse que a responsabilidade é de cada um de nós. Perfeito. A sociedade, ela precisa participar de todo esse processo, o que você citou agora, para discutir lei, para discutir o melhor reordenamento, né, para proteger e também, por que não, né, fazer com que as pessoas que vivam do turismo, né, vivam de uma forma sustentável, ordenada, organizada, sem tanto impacto no meio ambiente. Isso é uma discussão que tem que ter todos da sociedade, inclusive a sociedade organizada. Quando eu chamo sociedade organizada, eu chamo Jaguaruna, chamo a CIRG, chamo o CDL, chamo, sabe, as ONGs, o Observatório Social, Prefeitura, Câmara de Vereadores, pessoas especializadas. É isso que tem que ser feito? É isso. Como eu falei, é de cada um, independentemente de onde elas se estão enquadradas. Um ser humano individual, um ser humano no coletivo dentro de uma associação de moradores, um conjunto de seres humanos numa CIRG, numa Rotary, num Lions, o poder público, mas parte da gente lá na nossa casa. Perfeito. Parte da gente lá na nossa casa. A gente tem um lote e ao redor desse lote eu preciso ser bem cuidado. Planta uma arvorezinha lá, 2, 3, com fruta, sem fruta, com sombra, enfim. Aquela que lhe agrade, que lhe traga prazer em olhar para ela, que te deixe feliz. Então, isso tem que ser em cada um de uma forma individual para que vire um coletivo. E aí sim, eu preciso exigir do poder público. E nós temos que parar com uma coisa, seja aqui na cidade, que tudo, na verdade, é um reflexo de uma coisa e de outra, né? Claro. Então, a gente precisa parar de polarizar algumas coisas. Nós precisamos, de fato, dentro de o que a gente chama de democracia, agora a gente está indo para um pleito eleitoral. Sim. Vamos lá. Quem ganhar, assuma a responsabilidade de ouvir todos. Ninguém é obrigado a nada, né? Exato. Assuma a responsabilidade de ouvir todos, independente de cor. Né? Jaguaruna deu esse passo importante aí já nessa questão da cor, né? Que eu acho que a gente quebrou e é importante agora a gente discutir ideias, independentemente da cor da tua bandeira. Vamos discutir ideia. Qual vai ser a melhor ideia para o nosso município, certo? Então, assim, a gente tem que buscar nesse caminho, tá? De sociedade, cada um fazendo a sua parte, ela organizada e poder público. Cara, fazer rua sem escoamento de água é inundar bairro daqui a pouco. É o que mais se faz aqui. É legal fazer rua. É massa você ver as ruas aí calçadas. Mas cadê? Cadê me fugiu a palavra agora, mas cadê o projeto de drenagem? Não tem projeto de drenagem. Não tem. Certo? Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte. O poder público tem que fazer a dela. Né? E a gente tem que saber que cada 4 anos que nossos colegas, porque são nossos colegas, esses todos que aqui fazem, entram para disputar uma eleição, são nossos colegas. Com certeza. Independente de partido. Com certeza. Né? Então, nós temos que torcer sempre para que aconteça de uma forma positiva. E que entrou madeira, faça um bom trabalho. E que a gente conhece desde criança e sabe da história de cada um, Perfeito. Não é, Rodrigo? Perfeito. Né? E sabe que tem capacidades para... Perfeito. Temos o direito de escolher, Sim, estar no grupo, e depois o que a gente precisa é, caso perca, baixar a cabeça, né? A gente brincava aqui, né? Pegar uma barca, mas depois, cara, a gente tem que discutir, cara, a gente precisa discutir políticas públicas de meio ambiente urbano,
E aí eu não estou falando de só plantar árvore aqui não, cara. Eu estou falando de escoamento de água superficial, de fossa filtro sumidouro, eu nunca esqueci, mas tem cano enterrado aqui no centro para uma rede de tratamento de esgoto. É dinheiro nosso, está enterrado no centro de Jaguaruna, alguns milhões, e nunca mais ninguém perguntou quem é que vai desenterrar e botar esse cara a funcionar. Porque é tratar água. O bem mais precioso para qualquer ser vivo. Você vive semana sem comer, cara. Você não vive sem beber água. E os canos estão enterrados. E aí? Quando é que vamos desenterrar e fazer o negócio funcionar? Professor Rodrigo, o que nós aprendemos, ou o que nós devemos aprender com toda a tragédia no Rio Grande do Sul, que depois de que tudo aconteceu, não... Coutinho falou um negócio que também me deixou pensando. O Rio Grande do Sul, quem tem menos culpa são as chuvas. Né? O que nós temos que aprender com tudo aquilo e que ainda está acontecendo, né? Sim. A gente primeiro tem que aprender que nós somos muito frágeis. Perfeito. Primeira coisa. Não somos deuses. Mas nós temos tecnologia e a capacidade de aprender. O ser humano, né, Madeira? Não sei se tu formou já na psicologia. Estou terminando, graças a Deus. Terminando. Tu sabe que uma das escolas para o aprendizado de qualquer ser humano é no erro. Sim, principalmente. Então, você erra, você sabe que, aqui eu não posso mais fazer isso. Tem que fazer de outro. Quem não quer aprender dessa forma está perdendo. Exato. Então, errar, o que a gente sempre fala, errar é natural. Natural. Né? Continuar errando é burrice. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu em Presidente Getúlio, que eu participei de resgate lá, o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, falta, primeiro, de receber uma informação e levá-la com seriedade. Certo. Então, Brumadinho e Mariana tinham os monitoramentos dizendo que as barragens estavam com problema. Ninguém foi lá arrumar. Ninguém foi lá e parou. Continuaram até que vidas foram ceifadas. Certo? Então, a partir do momento, a gente falar do Coutinho aqui, que a gente tem ele como referência. Perfeito. Não é só o Coutinho. Claro. É toda a tecnologia que está ao redor dele, que faz um modelo matemático que pode trazer com precisão, com certeza, toda a informação de chuva, de vento, etc, etc. Graças à ciência, graças ao desenvolvimento tecnológico. Permitiu, né, com que a gente tivesse essa capacidade. E aí, na época, ele falou um tempo antes, tal lugar vai chover. Perfeito. Então, o poder público tem que ir. Opa! Como é que estão as bombas? Como é que está o monitoramento disso? Entendeu? A gente quer uma guerra, Madeira? Não. Mas o exército precisa treinar todo dia. Perfeito. A gente precisa treinar todo dia. E não tem na sociedade brasileira, a gente sempre... é óbvio que a gente nunca quer pensar em desgraça. Mas a gente precisa... E a escola talvez seja um lugar interessante para isso. É preciso começar a discutir. No Japão, a gente vê aquelas criancinhas. Os caras simulam um terremoto, meu amigo. E as criancinhas sabem o que fazer. Os caras simulam a escola pegando fogo e as crianças sabem o que fazer. Os caras agora, né, por causa de várias chacinas, simulam gente entrando na escola armada ou com faca. Cara, a gente não quer nunca que isso aconteça. Claro. Mas se não treinarmos e não nos disciplinarmos, de nada vai adiantar. E talvez este seja o aprendizado. Precisamos começar a treinar, por exemplo, a discutir planos integrados no município, cada município fazendo o seu. Como eu te falei, nós não temos mapas. Eu não sei quais são as áreas passíveis de ser alagadas no município de Jaguaruna, porque nós não temos uma topografia do município. Nós não temos o que a gente chama de planaltimetria do município, que é um mapa mostrando onde está abaixo do nível de mar, onde está acima do nível do mar, como é que estão os loteamentos, como é que está, onde é que vai escoar, quais são os planejamentos que nós podemos ter numa situação de crise, entendeu? E aí você tem aqui em Jaguaruna a Defesa Civil, que ela, às vezes, ela só está nomeada e ela não tem a ferramenta, que eu acabei de citar que o Coutinho tem, para poder modelar. Então, a gente precisa das ferramentas tecnológicas para poder resolver um monte de problema.
Então, acho que o aprendizado é esse, que vai acontecer mais, não sou aqui Nostradamus, mas irá acontecer mais, porque o mundo está passando pelo processo de alteração climática. Vai dar mais chuva, vai dar mais vendaval, vai dar calor, lugares inundarão por falta de projetos adequados e também por questões pessoais de lixos jogados de forma errada. Estou conversando com o professor Rodrigo Ávila Mendonça, professor universitário de Jaguaruna, biólogo, mestre em ciências ambientais, pesquisador e coordenador do Centro de Pesquisa e Triagens de Animais Silvestres da Unisul. Estamos conversando sobre o meio ambiente. Mas agora, você que está conosco, não saia daí, nós vamos fazer um intervalinho e daqui a pouquinho nós voltamos a conversar mais com o professor Rodrigo aqui no Conexão do H2O FM. Não saia daí.